Fala turma, beleza pura? A gente chega para falar dessa nova era do Fortaleza nesse vídeo. Eu tô gravando mais ou menos aqui às 11h15 do dia 7 da quarta-feira, então a maior parte da turma deve ver esse vídeo no dia 8, né? Na quinta, 3 dias antes do Fortaleza estrear na temporada. E eu quero falar do que aconteceu. Já vou falar no ontem, né? Eu tô gravando na quarta, mas a galera vai ver na quinta. Então, nesta quarta, ontem o que o Pedro Martins falou e as implicações, né? Não só o que ele falou, mas o desenrolar daquilo que vai acontecer à medida que ele chega e toma de conta e começa uma nova era no Fortaleza. Então é basicamente sobre isso esse vídeo. Eu convido você a ficar até o final e a gente vai falar sobre chegada, nova era, as saídas de jogadores, a demora nos reforços serem anunciados, são alguns dos assuntos desse vídeo. Bom, a gente chega para falar nesse vídeo, como eu disse, sobre essa nova era, né? Fortaleza está dentro de uma disputa política que envolve aí o conselho de administração da SAF com o presidente e a diretoria do Fortaleza Associação, Fortaleza Esporte Clube, capitaneada pelo presidente Rolim, que hoje esteve, né, que nesta quarta esteve apresentando o Pedro Martins ao lado do Bruno Ascioli, representante do conselho da SAF. O conselho passa por essa, né, por essa incerteza, porque já passou os 2 anos de mandato e agora precisa ter uma nova eleição, e aí fica esse imbróglio de saber quem serão os 5 nomes. O Geraldo Luciano e Alex Santiago aí nessa vai, não vai, vão se colocar à disposição, aí volta atrás, não se coloca à disposição. E em meio a tudo isso, em meio a esse, vou chamar dessa turbulência, né, dessa incerteza política que vive Fortaleza após a saída do Marcelo Paes, porque o Marcelo tinha essa figura aí bastante emblemática, né, nessa situação toda do Fortaleza. Em meio a tudo isso, em meio a todo esse entrevero, tem o futebol, tem o Pedro Martins, o novo CEO, que agora pelo andar da carruagem, vai ficar muito ligado mesmo ao futebol. E tem jogo, né? Hoje é quinta, aí tem sexta, sábado, domingo tem a estreia no Clássico das Cores com o Ferroviário. Então, assim, em meio a tudo isso, vai voltar o futebol e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Antes de mais nada, aquele pedido para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like. É um ano de muito crescimento. Já agradeço demais a todo mundo que vai chegando e peço que você deixe o hype aí para a gente continuar crescendo, tá? É, esses são os nossos apoiadores aí, agradecer a galera da Sicredi que tá chegando aí, do Sicredi, tá junto com a gente vai falar mais ao longo do ano. A Zirac Jeans, Dantas Veículos, Golcase e a Nation estão junto com a gente nesse projeto. Então, um abraço aí pra galera que tá acompanhando a gente, tá? Dos nossos apoiadores. Vamos lá. Fortaleza, como eu disse, né, tá em meio a essa problemática da sua questão política, e eu já falei algumas vezes, já falei aqui das implicações da saída do Papelim, tem outro vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas eu quero falar especificamente da chegada do Pedro Martins, né? O Pedro Martins chega com a responsabilidade de assumir um BO muito complicado, muito complexo, em se tratando de Fortaleza nesse momento, né? Até porque o Fortaleza nos últimos anos foi um time muito estável. E ele até fala sobre isso. Fortaleza não é um time, não é terra arrasada. O Fortaleza foi um time bem gerido ao longo dos últimos anos. Não foi um time que fez irresponsabilidades financeiras ao longo desses últimos anos. E ele até, né, ele não fala isso, mas é como se ele desse a entender de que em 2025 essa corda foi esticada um pouco mais do que deveria, e por conta disso e do rebaixamento, existem problemas que eles precisam resolver. E o Pedro tem essa missão de chegar no meio desse caos, né? E para usar a palavra, usar o termo que ele usou, ele falou essa turbulência, né? Chega no meio de uma turbulência, de um momento aí de incerteza e que não é um caos, né? Para usar exatamente o termo que ele falou.
é um mar revolto que a gente vai conseguir passar por isso. Fortaleza tem essa capacidade. E essa nova era começa com algumas mudanças que podem ser significativas, né? Eu quero falar especificamente de uma, que é essa mudança no organograma aí, principalmente no sentido de extinguir, de acabar com o departamento de, aliás, com a diretoria de futebol, cargo que antes era exercido aí, era ocupado pelo Sérgio Papelim. Então saiu o Júlio, veio o Pedro Aguiar, né, o Pedro Quintela, Pedro Aguiar, que veio do Grêmio. Ele que é, o Júlio era supervisor, agora vem um gerente de operações logística. É o Pedro Aguiar. Sai o Daniel de Paula Pessoa, que tinha uma função é, ali, não era um gerente de futebol no sentido mais de contratação, de contato com o empresário. O Papelim fazia mais esse papel. O Daniel tinha outras atribuições ali internas do departamento, relacionadas aos contratos, até porque ele tinha uma pecha no direito, né, um advogado. Também na assessoria com a federação, CBF, enfim, outras funções relacionadas a isso também. Eh, e chega um cara que é o Vitor Bastos para ser uma espécie de gerente de scout, né? Uma gerente de mercado, onde ele vai estar junto com o Cifec, acima do Cifec, conduzindo essa pasta. O Boeck fica, o CEO muda, sai o Marcelo Paes, entra o Pedro Martins com essa, né, com essa prerrogativa de organizar primeiramente o futebol, e sai o Papelinho e não vem ninguém. E aí o Pedro falou isso, há uma grande possibilidade, né, a ideia inicial é que essa pasta não seja ocupada e que as atribuições sejam divididas em gerências. E quando ele foi perguntado na coletiva sobre ser um substituto do Marcelo Paes, ele falou que não era simplesmente uma substituição qualquer, não é que eu não estou vindo substituir o Marcelo Paes, é uma nova maneira de conduzir o futebol do Fortaleza. E isso para mim é muito significativo. É, rompe claramente com o passado nesse sentido, né, com todo respeito, com toda admiração, com as glórias e conquistas que foram alcançadas com o Marcelo Paes e toda a equipe de trabalho, obviamente, mas parece que não só o Pedro Martins, mas o Fortaleza de maneira geral, entenderam que era necessário fazer mudanças nessa estrutura, porque o Marcelo tinha, o Paes tinha toda esse poder, não só como um CEO do futebol, mas como um cara que andava, percorria por todos os setores do clube. E ainda que ele fosse hoje só um CEO, ele é que dava as cartas no Fortaleza. Então agora, parece que com essa saída, com a chegada de um CEO profissional ligado diretamente ao futebol, o Fortaleza, de maneira geral, se estrutura de maneira diferente, com um conselho da SAF provavelmente muito mais atuante, muito mais fiscalizador, diferente daquilo que aconteceu nos últimos anos, até pela extrema confiança que havia no Marcelo Paes e no seu departamento. Agora a gente vai ver outras pessoas e promessa até do Rolim, hoje, aliás, nessa quarta, na coletiva de apresentação do Pedro Martins. Outras caras, outros rostos serão percebidos, serão vistos. O Fortaleza não vai personificar a liderança em uma pessoa só. Isso vai ser distribuído, isso vai ser dividido entre outros personagens, né? Então, essa para mim é uma mudança extremamente significativa, para além dos problemas e desafios que o Pedro Martins vai precisar resolver como CEO desse departamento, nesse momento de maior turbulência no Fortaleza. Então, por conta disso, né, a gente percebe que há de fato esse rompimento. E um dos desafios que o Pedro Martins tem, a gente entra no segundo assunto desse vídeo, é a grande missão dele é financeira. É estabelecer uma relação de custo-benefício em todas essas negociações. E aí entra um detalhe também que eu acho curioso daquilo que foi falado, porque, por exemplo, eu vou usar Bruno Pacheco como exemplo. Bruno Pacheco tinha um entrave, queria sair do Fortaleza, né, porque tinha proposta de outras equipes, Chapecoense, Curitiba, Chapecoense de novo.
E o Fortaleza fazendo um jogo duro para tentar talvez ali uma multa, tentar uma compensação financeira. E a situação do Pacheco me escancara uma situação que talvez o Fortaleza vá passar. Talvez o mercado não absorva da maneira com que o Fortaleza quer alguns ativos. Por exemplo, o Daverson. Quem que vai pagar para ter o Daverson? Quem que vai pagar para ter o empréstimo ou né, a aquisição de fato do Daverson? Quem é que vai pagar o que o Fortaleza espera do Lucero? Quem é que vai pagar, né? Não é tão simples quanto parece. Tem time que tá querendo um empréstimo por um ano, pagando 100% dos salários, mas o Fortaleza tem 2 anos com o Lucero. Tem time que quer pagar uma parte dos salários, o Fortaleza ficaria pagando outro. O Lucero só quer sair para um time se tiver 2 anos de contrato. O que me escancara a hipótese real, dita até pelo Pedro Martins, de que o time está trabalhando para tentar se desfazer de ativos como Kusevich, como Lucero, como Daverson, Martinez, caras que têm um salário muito alto. Talvez o próprio Benevenuto também seja outro que não vai ter muito espaço. Que o Fortaleza vai fazer rescisões amigáveis com alguns jogadores. Não sei se com todos. Talvez o Fortaleza vá fazer negócios com alguns times, mas talvez o Fortaleza vai se ver na situação, na sinuca de bico, daquela situação de dizer o seguinte: cara, eu não vou fazer um grande aporte financeiro, não tenho como fazer um aporte financeiro diante daquilo que eu almejo no mercado, mas ao mesmo tempo, se eu demorar demais, eu vou ter uma folha muito inflacionada nesse começo, que é exatamente quando já não se tem tantas entradas de grana. Então, o Lucero tá aí, o mês tá batendo a porta, vai virar um mês e você vai ter que pagar o Davidson, vai ter que pagar o Lucero, vai ter que pagar o Kusevich, vai ter que pagar todo mundo. E se isso demorar demais, 1, 2, 3 meses, como é que não vai ficar essa folha? De onde é que vai tirar dinheiro para pagar essa galera? Então, talvez a rescisão amigável se torne uma possibilidade nesse momento. É óbvio, óbvio, isso também é claro, não adianta a gente ficar aqui remoendo, falando outras coisas. É óbvio que esse não é o maior interesse da diretoria do Fortaleza. É óbvio que os caras querem negociar, é óbvio que os caras querem fazer dinheiro. Mas a pergunta que eu faço é: será que vai ser possível fazer o negócio? Essa é que é a grande pergunta. E aí a gente vai ver nos próximos dias o que é que o Fortaleza decidiu e conseguiu fazer. E para a gente ir para a reta final, essas saídas, elas são prioridades nesse momento. Por 2 motivos. Primeiro, as saídas, elas vão dar um respiro na folha de salário. Elas vão dar um respiro ao Fortaleza para a sequência do ano. Se eu não consigo me livrar do Lucero, Davidson, Kusevich, que ocupam, sei lá, 4, 5 milhões, juntando esses 6 jogadores, 7 aí que o Fortaleza tem que se desfazer, contando com o Breno Lopes, Marinho, esses caras que até já saíram, como é que vai trazer jogador? Como é que vai conseguir, né, organizar essa folha de pagamento? Então a primeira grande missão é limpar, limpar essa folha. É diminuir, baixar dentro das possibilidades do Fortaleza. Para depois ou em paralelo, saber quem você vai poder trazer e por quanto você vai trazer. Essa é a matemática, gente. Fortaleza trouxe só o Mailton, vai anunciar o Ronald, que também já está em Fortaleza, já está treinando com o clube. Essa é a informação que a gente tem, que já está por aqui. Mas quem são os outros? Fortaleza vai esperar. E aí entra o segundo, além dessa questão financeira, de encaixe de grana, de orçamento, que o Pedro Martins não negou em nenhum momento a missão que ele tem de fazer esse dinheiro, é organizar esse elenco, mas também dentro de um outro ponto, que é o segundo, e eu concluo com isso o vídeo. Se para o Fortaleza, isso foi dito também na coletiva e eu tenho também essa informação, o Fortaleza vê com bons olhos a base que ele começa o ano de 2026. Para a Série B, para os objetivos iniciais, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, primeira, segunda, terceira, quarta, 10ª fase, Fortaleza tem uma boa base. A gente faz esse exercício aqui de lembrar Breno, o Mancuso aí, que a informação de hoje é que ele aceitou a redução dos 30% de salário, Brites, que vai se recuperar dessa pneumonia, Cardona, Diogo Barbosa, que também tem um salário alto, não sei se vai ficar, mas tem o Everson.
Sacha, a priori, Pierre, que foi adquirido, hoje tem o Pochettino, mas se não tiver o Pochettino, vai ter um outro jogador, Prior, vai ter até o momento Herrera, vai ter o Barreiro, né? Só aí você já tem um time muito. Ó, tem o Alanzinho e tem alguns que eu tô esquecendo, talvez esteja esquecendo de algum outro ponto aí que também é importante para esse começo. Moisés, pô, tava esquecendo do Moisés. Olha o time que o Fortaleza tem para começar o ano. Então, assim, o Fortaleza olha para esse cenário sem desespero. A gente precisa reforçar, precisa qualificar o elenco, mas a prioridade é dar essa enxugada. Vamos sustentando o ano. E aí, gente, é o seguinte: se o Fortaleza for ganhando, isso vai sendo administrado de forma mais tranquila. Quando eu digo ganhando, os primeiros jogos cearense, Copa do Nordeste, etc. Se ele for perdendo, essa pressão aumenta muito, mas aí é o futebol. Não tem muito para onde correr, e aí só quando a bola rolar a gente vai ter essa certeza. O vídeo ficou imenso, 16 minutos, mas é isso. Estou vindo menos, mas quando eu venho com mais conteúdo para debater e conversar. Agora é saber também a sua opinião, se você, o que é que você acha de todo esse cenário do Fortaleza aqui, trazendo informação, mescla com opinião, é sempre muito a nossa cara, o nosso perfil aqui, tá? Continue acompanhando, vem novidades por aí, vem mais conteúdos ao longo desse ano. Muito obrigado a todo mundo que chegou aí. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like. É sempre muito importante ter você junto com a gente aqui, beleza? Vai ficar aqui mais conteúdos. Aqui, ó. Para você continuar acompanhando o canal. Eu falo da saída do Sérgio Papelim e o que é que isso acarreta para o Fortaleza. Grande abraço e até a próxima.